Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Recebemos uma pergunta da ouvinte Márcia Neme, professora doutora do curso de Comunicação da UEL, sobre alimentação adequada para a prática de exercícios físicos. Trata-se de um questionamento recorrente, uma vez que as pessoas ainda possuem dúvidas sobre quais alimentos ingerir e quando ingerir para praticar seu exercício de preferência. Para responder a essa pergunta, devemos recorrer aos nutricionistas, profissionais responsáveis pela prescrição alimentar de acordo com os objetivos de cada indivíduo. Nesse sentido, consultei a professora doutora Michele Trindade Avelar, professora da Universidade Estadual de Maringá, com grande experiência em nutrição esportiva. Em linhas gerais, o ideal seria que todas as pessoas que praticam exercícios físicos tivessem um acompanhamento de um profissional de nutrição para auxiliá-lo a alcançar os seus objetivos. No entanto, em relação à pergunta da ouvinte, é possível darmos algumas orientações gerais. Devemos destacar alguns pontos sobre alimentação para a prática de exercício físico, como, por exemplo, o tipo de exercício, a duração, o alimento que deve ser ingerido e quanto tempo antes. Inicialmente, a professora Michele alerta que é preciso escolher com cuidado o que comer antes de um treino de força, por exemplo. Dependendo do alimento, se for um carboidrato de rápida absorção, há possibilidade de ocorrer durante o exercício o chamado hipoglicemia reativa ou hipoglicemia de efeito rebote. Se o alimento for de rápida absorção, como pães, bolachas, barrinhas de cereal, banana com mel, o praticante pode liberar insulina, que é o hormônio que carrega o açúcar para o interior da célula, gerando um quadro de hipoglicemia, tendo como consequências vertigens, tonturas e fraqueza, até mesmo no início do treino do praticante. Portanto, o ideal é que a pessoa se alimente com fontes de carboidrato de 3 a 4 horas antes, como arroz, feijão e até mesmo macarrão, mesmo quando o exercício for de alta intensidade. No entanto, novamente a professora Michele alerta que isso pode variar individualmente. Se algumas pessoas sentem realmente necessidade de se alimentar um pouco antes do exercício, o ideal é identificar o tempo mínimo da pessoa de forma que ela não se sinta mal. Nesses casos, uma vitamina, salada de frutas, pão com queijo branco são ótimas estratégias. Após o treino, aí sim a pessoa pode buscar alimentos de rápida absorção com proteínas distribuídas ao longo do dia e não apenas minutos após o exercício. Para exercícios de longa duração, quanto maior for a duração do exercício e intensidade, as quantidades de alimento podem ser maiores e ricos em energia. Se o exercício for muito longo, ao invés de utilizar os tradicionais suplementos alimentares, como maltodestrina, mix de carboidrato em gel ou em pó, o indivíduo pode fazer uso dos próprios alimentos, como suspiro, paçoca e azeitona, que têm sódio e gordura importantes para exercícios de longa duração e, além de tudo isso, é claro, muita hidratação. Após o treino, a reposição dos eletrólitos, como água de coco, é excelente. A pesquisadora ainda reforça que para ambos os tipos de exercícios, uma refeição normal com arroz, feijão e carnes magras são ótimas após o treino. Certamente, combinar a orientação nutricional com profissionais capacitados com o exercício físico é a melhor maneira de atingir seus objetivos com maior eficiência e segurança. Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Contatos com essa coluna pelo e-mail ciênciaemmovimento.el@gmail.com.